A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos iniciar mais um culto aqui na presença do Senhor. Que os irmãos na sua casa, onde estiver agora, que possam dobrar o seu joelho para nós iniciarmos o culto. Se não puder, não tem problema, mas vamos orar agora para iniciar o culto em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, mais uma noite para te glorificar, para te exaltar, Senhor, para iniciar esse culto online, Senhor. Pai, essa ferramenta que tu nos concedeu para a honra e a glória do teu nome. Queremos ser grato a ti, Senhor. E te pedir, ó Deus, que tu venha tomar a primazia desse culto, Senhor. Que tu venha derramar a tua glória, a tua unção e o teu poder, Senhor. Que tu venha nos usar nessa noite como canal de bênção. Usa o teu ungido que vai pregar. Use, Senhor, use o ministério de louvor. Entre em cada lá agora, Senhor. Aquele que está ao alcance da nossa voz agora, Senhor. Que tu possa tocar na mente, no coração, contemplar cada um na noite desse dia. Toma a primazia, Deus, e a direção desse culto, e nos dá a vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Chamar o ministério de louvor para estar louvando, em nome de Jesus. Já iniciamos o culto com oração. Agora vamos adorar a Deus nos louvores. Que você dentro da sua casa venha acompanhar conosco, como se estivéssemos um do lado do outro. Vamos louvar numa mesma ligação, para que o nosso louvor venha chegar até o trono do céu. Antes de eu falar, tu me abraçou.
Senhor quer te trazer de volta, né? Que você venha desenterrar todos os talentos que o Senhor confiou em você. Que o Senhor venha te despertar nessa noite. Venha abrir os teus olhos aonde você está, né? Não é lugar para você ficar. O Senhor, Ele entra nas trevas e traz a luz e resgata aquele que está nas trevas. Ele entra onde há mentira e Ele entra com a verdade. Ele resgata aquele que se perdeu. Então que você venha ser alcançado nessa noite. Venha ser alcançado pelo ousado amor que Jesus tem, que nunca esquece os seus. Você tem uma promessa do Senhor, e a promessa que o Senhor lançou a você, lançou a sua família, Ele não é esquecido por tempo. O tempo
para que possamos ouvir a tua voz diante de tantas vozes, de tantos discursos, de tanto falatório. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Queremos te ouvir. Consertar com Jesus, ou se consertar com a
do Senhor. A paz do Senhor, amada igreja. A paz do Senhor, amada igreja. É uma satisfação muito grande estar aqui de novo nesse altar. Mas, devido a essa epidemia tão grande que está assolando todo mundo, nós estamos fazendo esse culto online, mas a mensagem que eu vou trazer certamente vai edificar você e vai edificar a casa de vocês, né? Está em Juízes 14, versículo 1. Juízes 14, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E desceu Sansão a Timna, e vendo em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timna, as filhas dos filisteus, e agora, pois, tomai por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai esta, porque ela agrada os meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai, com sua mãe, a Timna, e chegando às vinhas de Timna, eis que um filho de um leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possantemente, que ofendeu de alto a baixo, como quem fenda um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu, ele falou àquela mulher, agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, havia o corpo de um leão morto. Eis que no corpo de um leão havia um enxame de abelhas com mel. Tornando nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi seu pai e sua mãe, e deu-lhe e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo de um leão. Essa mensagem é sobre Sansão, mas no povo de Israel, que estava já assolado por 40 anos, tinha um homem chamado Manoá e sua esposa, que era estéril. Então o anjo do Senhor desceu para encontrar a mulher de Manoá e disse para a mulher de Manoá: ó, sei que você é estéril, mas tu conceberás um filho. Desse vai ser Nazareu, desde o teu ventre até a morte. Então o anjo disse a essa mulher. Mais à frente, a mulher contou para o seu esposo o que tinha acontecido naquele momento que o anjo desceu para falar com ela que ia conceber um filho, que ia ser Nazareu desde o ventre até a morte. Então o esposo também orou ao Senhor para revelar a mesma coisa que tinha revelado a sua esposa. Mas o anjo desceu novamente para a esposa de Manoá. A esposa de Manoá insistiu para saber o nome do anjo. O anjo
disse à esposa de Manoá: eu sou. Quando falou eu sou, eu automaticamente, lendo essa mensagem, eu falei: é Deus. Deus desceu para falar em particular com essa mulher que era estéril. À frente diz que a mulher e o esposo, insistindo novamente, o anjo falou: por que perguntas tantas vezes? O anjo falou assim: o meu nome não é maravilhoso? Aí que despertou a minha curiosidade nessa mensagem. Como dissemos que era maravilhoso, é Deus puro na terra. Deus falou com aquela mulher face a face. Então, de dias, essa mulher, passado o tempo, essa mulher concebeu um filho, que ia chamar Sansão. Mas o interessante é que o povo de Israel estava cativo há 40 anos. Mas Deus desceu para falar com essa mulher que é estéril. Deus é maravilhoso. Jesus Cristo é maravilhoso. Ele faz a coisa por completo. Ele faz um milagre, ainda traz um juiz para libertar o povo de Israel. Sansão cresceu. Nazareu quer dizer homem separado para a obra de Deus. Quem é Nazareu é separado para a obra de Deus. No capítulo 14 que nós lemos, diz que Sansão desceu a Tímina, na terra do filisteu. Sansão, na minha vista, eu lendo, começou a dar um declínio para que ele errasse, porque Sansão tinha o povo de Israel para ele escolher uma mulher, mas Sansão escolheu uma mulher de Tímina. Eu, iniciando essa mensagem, eu falo que Sansão começou a andar aonde que não devia. Sansão deveria escolher uma mulher de Israel, do povo dele, mas Sansão queria aquela mulher de Tímina. O pai dele até disse a ele, mas ele não quis saber. Ele quis a mulher de Tímina, de filisteu. Deus estabeleceu Sansão como nazireu para libertar o povo das garras dos filisteus. Então Sansão queria fazer já uma aliança com o filisteu, que queria casar com uma filisteia. Mas mais à frente desceu Sansão e sua família para ter com os pais dessa filisteia. Lemos que no capítulo 14, capítulo 5, diz assim: Deus desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que o filho do leão, bradando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor apossou sobre Sansão. Automaticamente nós vemos que o leão não foi em direção aos pais de Sansão, foi em direção a Sansão, porque automaticamente o leão vai em direção na presa mais fácil. Mas o leão, no aspecto espiritual, era o diabo. O diabo sentiu que Sansão era um homem forte que poderia causar uma coisa sobre
sobre ele. Então Sansão se possou do espírito e fendou o leão de cima a baixo. Automaticamente ele rasgou o leão de cima a baixo, mas não contou aos seus pais. Sansão deveria contar aos seus pais o que deveria ter acontecido. Sansão quer dizer estrela pequena. Estrela pequena. Nós podemos ser o melhor pregador que existe. Somos pequenos. Nós podemos cantar maravilhosamente, mas somos pequenos. O nosso pastor, um homem de Deus, mas ele sabe que ele é pequeno na presença de Deus. Nós temos que ter essa sensibilidade. Nós, como nazireu de Deus, nós devemos fazer a obra para Deus, não para si próprio. Sansão até aqui só viu a ele e não as leis que devia cumprir. A lei de Tímina diz que Sansão não podia, ele podia casar sem dar satisfação a seus pais, a seu pai e sua mãe. Mas na lei de Israel, quem dava o casamento por completo era o pai. Assim Sansão não quis saber, queria cumprir a lei de Tímina, casar com a lei das pessoas que Deus levantou ele para livrar o povo de Israel. Agora que eu quero chegar na mensagem, que quando Sansão mata o leão, ele vai e depois ele volta. Sansão teve a curiosidade, de ver o corpo do leão. Depois de vários dias, Sansão teve a curiosidade de ver o cadáver do leão. Nazireu, que é nazireu, não sai do caminho para ver coisas já mortas. Morreu. Nazireu é esse aí. Não se desvia do caminho. Quando ele chegou e viu o corpo do leão, tinha um favo de mel. Como o diabo, ele é interessante. Ele não vem com vinagre, ele não vem com salzinho, ele vem com coisas doces para agradar os nossos olhos. O que nós, como nazireus, não devemos olhar para coisas que Deus proibiu. Deus proibiu Sansão de tocar em coisas imundas. Nazireu, Sansão tinha uma lei que não poderia passar navalha na cabeça dele, não poderia beber bebida forte e não tocar em coisas imundas. Sansão viu, agradou os olhos dele. Sansão tocou no mel. Sansão tocou em coisas mortas. Sansão começou a quebrar princípios. Nós, como nazireu de Deus, como crentes, nós não podemos quebrar princípios. Só devemos servir a Deus. Muitos quebram princípios. Na frente de Sansão tinha favo de mel. Mas lembrando a mim agora que Deus levou Jesus para ser tentado por Satanás. Satanás mostrou tudo a Jesus, mas Jesus não negou.
Sansão deveria fazer a mesma coisa. Sansão não deveria tocar em coisas imundas, coisas mortas, é do passado. Sansão viu e agradou. Como nós nos batizamos na igreja, o velho homem fica, mas tem nazireu de Deus, homens de Deus, que querem ver coisas mortas, querem ver o homem do passado. Nós não podemos reviver o passado, nós temos que reviver o presente. O presente é Deus. Nós temos que estar focados no Espírito e não em coisas imundas para nós tocarmos. Daniel e seus amigos, negaram o manjar do rei e foram abençoados. Automaticamente nós, como os crentes, nós devemos negar a nossa carne, negar o nosso eu. Mas Sansão não quis saber. Sansão começou a quebrar princípios. E até que ele comeu do favo de mel, de coisas imundas, e ainda ele ofereceu aos seus pais. Se os seus pais soubessem que aquele mel era coisas imundas, os pais de Sansão automaticamente iam levar eles para o sacerdote, porque ele quebrou o princípio nazireu. Como é a quebra do princípio nazireu, Elinho? Como nós quebramos o princípio nazireu, nós devemos ir até o sacerdote e falar para o sacerdote o que deveria ter acontecido. O sacerdote ia raspar a nossa cabeça, mas Sansão não queria passar essa vergonha. Ele escondeu o que deveria contar aos seus pais. Sansão começou a quebrar princípios. Sansão queria se casar com essa filisteia. Então Sansão começou a brincar de enigmas. Quando começa a coisa, quando começa a dar errado, vai dar errado lá na frente. Sansão começou a falar enigmas. Falou que o enigma que eles deveriam desvendar o enigma daqui a 7 dias, deu ruim para Sansão. Desvendaram o enigma, deram a esposa de Sansão para o outro homem, deu uma confusão só. Sansão não satisfeito de ter quebrado vários princípios, quebrado o voto que ele fez com Deus, o voto nazireu, ele vai e se relaciona de novo com uma prostituta. De novo. Quebra outro princípio. Então, Sansão começou a se relacionar com a prostituta, Dalila. Ele começou a brincar com os próprios pecados dele. Quem quebra princípio é quebrado pelo mesmo. Sansão começou a brincar de novo. Sansão se apaixona por essa prostituta. Ele começou a brincar pelo segredo que ele tinha. Amarraram ele saía. Toda vez que ele era afligido por alguma coisa, da mesma forma que eu saí da última vez, eu vou sair. Brincando com o pecado.
Ele brincou tanto, que um certo dia, Dalila, conversando com ele, convenceu Sansão a falar o segredo dele. Sansão começou a dar uma queda tão grande na vida dele, que no princípio começou errado, no fim vai dar errado. Cortaram o cabelo de Sansão. Cortaram. Sansão foi amarrado. Furaram os olhos de Sansão. Trancaram Sansão na cadeia. Como nós perdemos a presença, diz a Bíblia diz que quando Sansão deu conta que cortaram o cabelo dele, a presença de Deus já tinha se retirado de Sansão. Sansão não percebeu que a presença de Deus já não estava mais com ele. Tem muitas pessoas que não estão mais com a presença de Deus na vida. Vive sem a presença de Deus. Sansão agora está preso, olhos furados, cabelos cortados. A Bíblia diz que o povo filisteu brincava com Sansão. O diabo, primeiramente, ele, quando fura os olhos, ele perde a visão. Sansão já tinha perdido a visão do que era ser servo de Deus. Sansão já tinha perdido o que era ser nazireu de Deus. Sansão agora era palhaço para o povo de Filisteu. Sansão começou a perceber o que ele tinha feito lá no começo. Sansão agora é um bobo da corte na mão dos filisteus. Então o povo, numa festa, disse: chama Sansão para nós brincarmos um pouco com ele. É a mesma coisa nós sem a presença de Deus. Nós, sem a presença de Deus, nós ficamos na mão de Satanás. Na mão de Satanás. Nós, sem a unção de Deus, não somos lata vazia. Nós temos que ter a sensibilidade que Deus é o primordial nas nossas vidas. Sansão foi levantado para livrar o povo de Israel. Somente isso. Sansão não percebeu o poder que ele tinha na mão de julgar aquele povo. Agora Sansão era um bobo da corte na mão dos filisteus. Imagino eu que quando Sansão foi chamado para ser brinquedo na mão do povo que ele tinha que libertar, ele no caminho, acho que ele suplicou a Deus. Ele reconheceu os pecados dele. Ele reconheceu que ele foi um mau exemplo para muitas pessoas do povo de Israel. Nós, como crentes, como nazireu de Deus, nós temos que ser exemplo de Deus, principalmente nas nossas casas. Se na nossa casa nós não nos fomos bem na nossa casa, então aqui na igreja, para que meter a mão nas coisas que é santo aqui na tua casa,
você não é exemplo. Então, Sansão foi levantado como exemplo, mas não seguiu os mandamentos que foi ordenado por Deus. Então, quando foi chamado para ser brinquedo de Deus, Sansão suplicou a Deus. Então, um homem carregando Sansão, com os olhos furados, cabelo raspado, mas diz a Bíblia que o cabelo de Sansão crescia numa velocidade da mesma forma que cortaram o cabelo dele. Aleluia. Mas aí eu penso aqui, se crescia da mesma forma que foi raspado, que ainda tinha esperança para Sansão, ainda tinha esperança para aquele nazireu. Então Sansão foi levado para aquele povo que estava dando uma festa, para que Sansão fosse o brinquedo deles. Então um homem carregando Sansão, colocou Sansão no canto, mas Sansão, reconhecendo que ele era pequeno na presença de Deus, Sansão pediu para aquele homem que colocasse entre as pilastras que sustentavam aquele lugar. Então Sansão fez que muitas pessoas não têm coragem de fazer, reconhecer os erros que ele vem cometendo no caminho sacerdotal, que nós cristãos, nós somos separados, sacerdote real, nós somos sacerdote real, povo separado, povo escolhido por Deus. Então Sansão reconhecendo, Sansão no meio daquelas pilastras, reconheceu e clamou com grande voz, e naquele momento aquelas pilastras começaram a se quebrar, e aquele local foi todo abaixo. Se Sansão reconhecesse naquele momento que comia coisas imundas, Sansão não precisava passar por o que ele passou. Muitos lá fora, homens de Deus, estão passando coisas lá fora que não deveriam passar. Só basta ele reconhecer que Deus é maravilhoso na vida deles, mas por orgulho próprio ele não tem a capacidade de reconhecer que ele é pecador, que Deus tenha misericórdia na vida deles. E Sansão teve a misericórdia de Deus naquele momento. Então ele cumpriu naquele momento ruim da vida dele, porque ele quebrou princípios que não deveria quebrar, mas naquele momento ele cumpriu o que Deus ordenou a ele. Queria deixar essa mensagem que nós devemos seguir somente a Deus, somente a Deus. Vão colocar mel na sua frente, vão colocar manjares na sua frente, mas não coma do mel e nem dos manjares de Deus. Deixa essa mensagem que entrou no meu coração, certamente entrou no coração de vocês. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Maravilha de palavra, né? Que nós possamos tomar posse e saber do nosso compromisso e responsabilidade com as coisas de Deus. O Ministério do Louvor, então, tomando mais o louvor, a gente vai estar fazendo uma oração
Desde já também eu quero aqui orar para uma pessoa, um amigo do nosso diácono Alexandre, o Gilson Modelo, né? O Gilson foi cometido dessa enfermidade aí, né, que está assolando o mundo, mas segundo a informação, o diácono Alexandre tem trazido notícia que Deus tem dado melhor a ele, e eu creio que Deus vai curar ele por completo. Gilson Modelo, você que está ao alcance da nossa voz, meu filho, creia, a igreja está orando, eu estou orando por você, e tu vai receber a tua vitória, no nome de Jesus, amém, meu irmão? Aleluia. Sou
coração e encurve a tua cabeça. Que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós que aguardam e esperam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém. Terminamos, Jesus. Deus abençoe a todos e obrigado ainda. Amém.